O Flamengo venceu o Fluminense no Clássico Carioca disputado no Maracanã e mostrou equilíbrio e solidez defensiva no trabalho de Tite. Em 11 rodadas no Campeonato Estadual, o rubro-negro sofreu apenas um gol, com o time sub-23 em campo e tem o melhor ataque da competição. No vídeo de hoje a gente vai olhar para alguns aspectos do ponto de vista tático e alguns destaques deste Flamengo que larga muito bem na temporada 2024. Bom, a gente já está com o campinho aí na tela e as formações iniciais de Flamengo e Fluminense nesse clássico. Um Fluminense um pouco mexido por conta do contexto dessa semana, jogou na altitude de Quito na quinta-feira contra a LDU. Tem outro jogo na quinta, muito desgaste, pouco tempo para trabalhar. Então o Diniz preservou alguns dos seus titulares, mas teve uma base recheada de jogadores que habitualmente atuam no tricolor, como Arias, como Cano, como Martinelli e André, o próprio Thiago Santos tem sido lateral, o zagueiro, melhor dizendo, titular nesse começo de temporada, Fábio, Guga na direita, enfim. Foi um time com pelo menos 7 jogadores que têm sido titulares nesse começo de ano. Do lado do Flamengo, uma novidade, entre aspas, importante da gente observar em um clássico, né, em um jogo com uma exigência maior. Né? Nos outros dois clássicos que o Flamengo fez na temporada, ele teve Gerson e Pulgar à frente da defesa, com o De La Cruz jogando nessa posição pelo lado direito. Sem o Gerson, que será abaixo até o fim do campeonato estadual, o Tite repetiu uma dinâmica que ele usou na terça-feira contra o Boa Vista, um time que exigiu muito menos do Flamengo. Então havia essa dúvida se ele de fato faria isso em um jogo de uma exigência maior. Quer exatamente escalar o Nicolas de la Cruz nessa função aqui pelo lado esquerdo, como um segundo homem de meio campo, né? Um volante. No jogo contra o Boa Vista ele jogou na direita com o Igor Jesus, com a entrada do Pulgar. Ele foi atuar pelo lado esquerdo, exatamente na posição que o Gerson atua, né? Fazendo uma função até um pouco semelhante dentro desse desenho, com os dois pontas em campo, Everton Cebolinha de um lado e o Luiz Araújo do outro. O jogo teve poucas oportunidades de uma forma geral, sobretudo no primeiro tempo, que teve um desenho bastante travado e com uma questão se sobressaindo: a disputa pela bola na saída do Fluminense. O Fluminense, como já é conhecido, né, baixa com muita gente para iniciar essa construção, então muitas vezes o Arias aparecendo aqui numa faixa mais central, o próprio Renato Augusto baixando, o Douglas Costa a mesma coisa. Então o Fluminense está habituado a fazer esses movimentos de descer com muita gente para o seu próprio campo para tentar vencer essa pressão inicial e achar espaço, né, achar campo aberto para atacar. E o Flamengo foi para cima nessa tentativa de pressão, subiu as suas linhas, tentou sufocar esse passe inicial do Fluminense e fez isso muito bem ao longo do primeiro tempo. O jogo ficou congelado no campo de defesa do Fluminense, no sentido de que o tricolor não conseguia sair jogando, e é bem verdade também que o Flamengo tampouco conseguia fazer dessa boa pressão e dos erros forçados oportunidades de gol. O Flamengo não gerou chances a partir das bolas que recuperou ou que forçou o Fluminense tirar para um lado ou chutar ao longo da etapa inicial ou ao longo de um recorte grande da etapa inicial, pelo menos 30 minutos de uma, entre aspas, superioridade do Flamengo nesse sentido, sem deixar o Fluminense sair tendo o controle dos espaços dentro do jogo. Mas como eu disse, sem finalizar. O Flamengo foi para o vestiário sem acertar o gol defendido pelo Fábio nenhuma vez. O primeiro tempo, aliás, teve só uma finalização, que foi uma falta cobrada pelo Arias, defendida pelo Rossi. Depois do minuto 30, quando essa pressão do Flamengo ela arrefeceu um pouquinho, a gente pôde observar um Fluminense encontrando espaço para sair, principalmente com o Renato Augusto baixando aqui perto de Martinelli e de André para recolher uma bola do sistema defensivo e iniciar um passe. Até sem essa pressão do Flamengo, boas conduções do Arias, uma saída ou outra com o Douglas Costa, que fazia aquele movimento de atravessar o campo para jogar perto do Arias. O inverso aconteceu um pouco menos, né? Mais vezes o Douglas veio aqui pelo lado esquerdo se aproximar do Arias do que o contrário, mas muito mais no sentido do Fluminense nesse período do jogo, respirar do que conseguir de fato jogar, criar oportunidades, ser perigoso contra o Flamengo. Né? Ele respirou dentro do confronto e levou para o vestiário essa, entre aspas, situação aí de ter um cartucho ali para trocar com um empate em 0-0. Tanto que o Diniz voltou com algumas mudanças do intervalo. Né? Ele coloca o Alexander no jogo, na lateral direita, volta com outras mexidas. Vem o Lima para o setor de meio campo, o Antônio Carlos entra na zaga, e aí o André baixa para ser um zagueiro. Então foi um Fluminense que voltou do intervalo com algumas mudanças, a fim de ter mais capacidade de sair, de vencer essa pressão do Flamengo. Então o André como um zagueiro, nesse sentido, Renato Augusto baixando, também nesse sentido, o Arias recuando um pouco mais, também nesse sentido, de conseguir construir
vencer a pressão e com isso encontrar espaços. Mas na prática isso não acabou não acontecendo, né? Na prática foi um Fluminense que em alguns momentos saltou um pouco mais para pressionar, né? Saiu um pouco mais para pressionar o Flamengo e acabou cedendo espaços para o time treinado pelo Tite. E é exatamente para esse aspecto que a gente vai olhar no gol do Flamengo, o gol que abre o placar aos 7 minutos. O Fluminense sai para uma tentativa de pressão e acaba se repartindo em dois, acaba ficando muito espaçado no campo. A bola do Fabrício entra no Ayrton Lucas e aí ele vai ter espaço para encontrar o Arrascaeta numa faixa mais central, exatamente entre as duas linhas de marcação. Esse passe do Ayrton Lucas, ele eliminou mais de metade do time do Fluminense que tinha subido para uma pressão que não foi eficiente. E isso cedeu muitos espaços ao Flamengo nesse lance especificamente. E aí tem um outro detalhe legal da gente observar nesse gol, que é o posicionamento dos laterais e dos atacantes de lado. Durante algum tempo, nesse início ainda de temporada, a gente viu laterais construindo um pouco mais por trás no Flamengo, sem tanta ultrapassagem em alguns momentos, e os pontas mais abertos. No lance do gol do Flamengo, que é uma saída, uma transição rápida da sua defesa para o ataque, a gente observa uma chegada à área do Fluminense com muita gente. Com Varela, com Ayrton Lucas, com Luiz Araújo, com Pedro, com Everton Cebolinha, com o Arrascaeta, que vinha de trás também, o próprio De La Cruz correndo ali também para tentar chegar. E aí com muita gente na área, né, a finalização ou cruzamento do Ayrton Lucas acaba encontrando o Pedro, que balança a rede e faz o Flamengo sair na frente no clássico, faz o Flamengo ter essa vantagem inicial. Então esse aspecto foi interessante, né, no segundo tempo, dessa tentativa do Fluminense a partir das suas mudanças de subir um pouco mais a sua marcação. O Diniz queixava muito de um Fluminense que estava entre as cordas ali no primeiro tempo, né, então foi um time que tentou sair um pouco mais e ao passo que isso aconteceu, o Flamengo conseguiu conectar uma boa saída, o que não tinha acontecido no primeiro tempo porque o jogo não se desenhou para isso, não foi o Fluminense que avançou e pressionou a marcação em nenhum momento. E aí, com a vantagem no placar, o Flamengo, o Tite, né, baixou um pouco suas linhas em alguns momentos, compactou ali os seus setores, deixou a bola com o Fluminense, mas o Fluminense trocando passes muito ali na sua intermediária, né, sem conseguir uma bola que avançasse no campo, que fizesse o time ter uma superioridade ou progredir com velocidade, tanto que depois vem o Terans no jogo, mais adiante vem o John Kennedy, todas as mudanças nessa esteira, né, de tentar fazer o Fluminense um time mais agressivo, mas acabou não rolando. E aí, no lance do segundo gol, tem um destaque legal para a gente fazer em relação a esse cara, Nicolás de la Cruz. Um jogador que tem uma capacidade muito grande de facilitar o jogo para os demais. Até destaquei na transmissão do Band Esportes, comentei esse jogo por lá, que a gente não vai ver o de la Cruz no ranking, né, no topo do ranking do Flamengo de assistências ou de gols. Mas ele é uma peça importante porque ele desafoga muitas vezes o jogo, no sentido de encontrar uma bola para que outro possa dar uma assistência, para que outro possa criar uma jogada, e aí sai o gol. E esse lance mostra exatamente essa valência do Nicolás de la Cruz. Ele sustenta ali, né, com 2 duelos individuais contra jogadores do Fluminense, e aí ele encontra um passe livre para o Arrascaeta. Tem a tabela com o Pedro e o Everton Cebolinha chuta para fazer o gol. Aí é o talento, né? O talento que o Flamengo tem de sobra, muitas vezes decidindo os jogos. E foi assim também em algum momento desse clássico diante do Fluminense. O Flamengo vence o jogo, mostra consistência, mostra solidez defensiva, mostra evolução em um jogo complicado, difícil, né? Não era um jogo para que o Flamengo tivesse domínio, para que o Flamengo empurrasse o adversário para trás e empilhasse oportunidades, até poderia acontecer, mas o equilíbrio desse embate não sugere tanto isso. Então essa vitória, né, e até o jogo em si do Flamengo, principalmente o segundo tempo, mostram uma boa direção desse time treinado pelo Tite, com alguns padrões já definidos, algumas coisas evoluindo, jogadores se encaixando em um time que vai melhorando à medida que os jogos vão acontecendo e vão passando. Ainda é muito comecinho de temporada, não dá pra gente fazer uma projeção muito distante, porém, dá sim pra gente esperar um Flamengo mais ordenado, mais sólido e com melhores atuações do que a gente viu na temporada passada.